Então, gente, eu sou Tassiana Arce, sou assessora de comunicação e marketing na Fundep, a Fundação de Apoio da UFMG. Eu acho que a maior parte de vocês já estava conosco aí esses dias, já me conhecem. Sou também docente dos cursos de comunicação UniBH-UNA. Então, estou aqui nesse duplo local, aí, né, nesse meio desse caminho, para a gente conversar um pouco sobre comunicação. E fazer comunicação nas nossas fundações, quem aqui não é profissional de comunicação, levanta a mão, por favor. Não são profissionais de comunicação. Então, nós estamos com maioria não de comunicação aqui. É porque os de comunicação, como é que disse a professora... A professora Kelly tem uma disfunção de horário, como é? Me reconheci. Hã? De horário, né? Uma coisa assim. Os da comunicação, nós costumamos ser assim. Principalmente nós do jornalismo. O pessoal da RP costuma, né, ser mais no horário, né, Rafa? A gente do jornalismo tem um pouquinho essa disfunção. Então, eles estão chegando. Mas, certamente, fazer comunicação nas nossas fundações... se fazer comunicação não é fácil, fazer comunicação nas nossas fundações tem lá das suas idiosincrasias. E talvez a principal delas seja o fato expressado, exemplificado com o fato de que poucos encontros das fundações de apoio tem uma mesa de comunicação. Por que poucos encontros têm uma mesa de comunicação? Talvez isso já nos diga alguma coisa. Geralmente, a explicação é assim, a mesa vai ficar pequena, tem pouca gente na comunicação, o que é verdade, tanto que a maioria aqui não é de comunicação, né? Mas a pergunta talvez seja, por que vai ficar pequena? Por que tem pouca gente na comunicação? Então, para a gente fazer essa discussão, nós que estamos na comunicação sabemos a resposta. Eu ia começar essa fala perguntando aqui fazendo uma referência à pastelaria, mas como a maior parte das pessoas não é de comunicação, talvez não fossem compreender a nossa pastelaria, né, não? Quem aqui trabalha em pastelaria? Ah, todo mundo que é de comunicação aqui está na pastelaria, né? Estar na pastelaria significa fritar o pastel da vez. Nós estamos o tempo inteiro como jobbeiro, né? O tempo inteiro resolvendo aquele problema. E poucos de nós conseguimos estar numa condição em que a gente tem um planejamento de comunicação, em que, efetivamente, a comunicação se faz de uma maneira estratégica nas nossas instituições. Aí é muito engraçado, porque, às vezes, a gente... traz essa conversa entre comunicadores e não entre quem talvez precisasse ouvir sobre a necessidade de que a nossa comunicação não se desse nessa perspectiva tão jobbeira e que, efetivamente, a comunicação fosse compreendida na sua dimensão estratégica, trabalhada de maneira integrada. Todo esse preâmbulo para eu explicar por que nós fizemos o convite ao professor Jorge Duarte, autor do único livro que todo mundo já leu, com certeza absoluta, comprou esse, eu vou comprar mesmo, né? Tem outros autores também, alguns deles nesta sala. Agradeço a presença da professora Fábia, que é diretora de comunicação da UFMG, professora aqui dos cursos de comunicação. Professor Daniel ainda não está aqui, mas sei que ele... Desculpa, professor Daniel, também professor aqui do curso de comunicação, dois profissionais extremamente respeitados, aí, justamente discutindo a dimensão pública da comunicação, né? E o professor Jorge Duarte, acho que para todos nós é uma grande referência. E, além disso, para nós que somos de fundação, encontramos
na Embrapa, na qual o professor Jorge é também analista e que graciosamente cedeu a presença do professor Jorge aqui. A Embrapa é uma das nossas financiadoras, né? É bem possível que a maior parte das fundações aqui estejam representadas tenham projetos financiados em Embrapa, né? Então, essa proximidade com, né, em não sendo um profissional das fundações, mas essa proximidade, né, com o nosso mundo, o mundo da ciência e tecnologia, né, da extensão, daquilo que a gente trabalha, mais que habilita o professor Jorge Duarte a estar aqui conosco, né? Nós convidamos o professor Jorge Duarte e dissemos a gente quer ouvir sobre comunicação, né? Sobre o que é uma comunicação integrada, comunicação estratégica, não necessariamente sobre a aplicação disso para as nossas fundações. A aplicação disso para as nossas fundações é a conversa que nós vamos ter no segundo momento desse nosso encontro, com ele aqui, para a gente aproveitar e fazer essa discussão. Todos nós que estamos aqui, profissionais de comunicação, interessados em comunicação, estou vendo aqui, reconhecendo alguns profissionais de áreas que efetivamente precisam de uma comunicação estratégica, em não sendo dela. Agradeço aqui a presença do presidente da Fundep, professor Jaime Ramires, e preciso dizer, sem necessidade de defender meus boletos, porque aí eu não me endereçaria ao professor Jaime, me endereçaria a Débora, né? Nossa toda poderosa gestora de pessoas. Mas eu preciso dizer que nós que estamos aqui da Fundep estamos numa perspectiva bem confortável da comunicação. Graças a Deus. Porque estamos com todo o suporte aí em 4 anos, inclusive para elaborar o nosso plano de comunicação, que nós entregamos no ano passado, né? Acho que, depois do professor Jorge, a nossa coordenadora de comunicação, a Mariana, pode falar um pouco mais desse nosso processo que nós fizemos, porque tivemos apoio para. Mas estou vendo aqui outras áreas que podem se unir a nós da comunicação na defesa da comunicação integrada, da comunicação estratégica, da percepção da comunicação como uma dimensão indispensável às fundações. Estou vendo aqui o colega Lucas, né, trabalhando com prospecção e oportunidades. Não é possível trabalhar com prospecção e oportunidades sem ter uma comunicação muito bem feita, sem que a imagem da instituição esteja bastante consolidada, né? Reconheço aqui outros colegas também, colegas do jurídico, né, que estão aqui também e que precisam ajudar a construir, né, essa comunicação. E aí o bacana é que, então, essa fala não é uma fala só para profissionais de comunicação. Para fundações perceberem o que é comunicação, qual a importância dela e como é que nós podemos, então, construí-la coletivamente. Professor Jorge Duarte, muito obrigado por ter aceitado participar, né, deste momento. A palavra está com o senhor. Eu vou me dirigir ali para o senhor ficar à vontade. Está aqui o passador, o senhor pode ficar bem à vontade, tá? Temos esse microfone e esse. Esse aqui é melhor porque eu acho que eu vou ficar em pé para poder conversar melhor com vocês. Bom dia.
Obrigado pela presença. É tão bom discutir comunicação com gente, desculpas, de comunicadores que não é de comunicação, porque eu vou falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que o nosso grande desafio, um dos nossos grandes desafios, é comunicar comunicação, é explicar a comunicação. E eu vou começar já quase que falando isso. Eu sou da Embrapa, trabalho na Embrapa desde 1990, e eu sou presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública. E eu já aproveito para vender o peixe aqui, para vocês, quando chegarem em casa, darem uma olhadinha no site da BC Pública. A gente começou a BC Pública há 7 anos. Fizemos uma reunião, um amigo meu e uns profissionais de comunicação num salão de festas lá na Asa Norte, em Brasília. Eram 10 pessoas, a gente criou uma associação, hoje nós somos 400. Estamos em todo o Brasil, em todos os estados, e todas as pessoas que participam são profissionais de comunicação que trabalham na área. Basicamente é isso. Todos trabalham. Então é interessante porque a diretoria, todo mundo é atolado de trabalho no dia a dia e é membro da diretoria, vice-presidente. Eu trabalho 8 horas, bato ponto e tal, e sou presidente. Né? São pessoas que estão interessadas em qualificar a comunicação nesse país. E a gente provoca esse debate. Uma das coisas que a gente... Eu vou mostrar até uma pesquisa aqui, e a gente faz esse esforço muito grande. E se vocês um dia tiverem interesse em colaborar, entrar nesse barco da BC Pública, a gente tem grupo de WhatsApp, já lançamos 6 ou 7 livros. Nós temos curso de pós-graduação não é bem pós-graduação, né? Porque nós temos um curso com a Aberge, de 19 aulas, nós temos palestras, nós temos debate, nós temos congresso, nós temos um congresso de comunicação pública agora em outubro, lá em Aracaju. Vocês estão convidados também, deem uma olhadinha. Seria ótimo ter vocês lá, porque o que a gente quer mesmo é o que vocês estão fazendo aqui, qualificar a comunicação. E aí eu vou tratar disso nessa apresentação. A perspectiva de comunicação pública é que, basicamente, a gente trabalha para o cidadão. As empresas privadas trabalham para o cliente. Né? O Bezos, por exemplo, fez uma carta uma vez sobre a Amazon que tinha, parece, 68 vezes ele citava o cliente na carta. Né? A gente devia citar o cidadão nas nossas cartas dezenas de vezes também, porque, na verdade, a gente trabalha para ele, essa perspectiva. E a perspectiva central é que a gente não consegue atender o cidadão se a gente não fizer comunicação. E os governos gerais todo dia demonstram isso, né? A incapacidade de falar com as pessoas. Agora eu quero começar enquadrando comunicação. Primeiro, comunicação não é distribuir informação, comunicação não é divulgação. Divulgação é uma parte do processo. Esse é talvez o erro mais brutal que a gente comete no serviço público. Né? Aliás, é difícil escolher um erro brutal, o mais brutal, mas esse é um erro importante. Né? A gente trata de divulgar coisas como sendo comunicar coisas. Não é isso. Comunicação é muito mais, a gente aprendeu isso na faculdade, né? Comunicação é interação, entrar em acordo, a comunicação está no outro, comunicação é diálogo, é entrar no mesmo nível, é compartilhar. Então, divulgar é bom, claro que é, mas não é comunicação. A comunicação acontece no outro. Né? Eu falo uma coisa aqui, mas a comunicação é o que vocês entendem aí. Tá? Essa é uma aula básica do curso de comunicação. A comunicação está no outro. A comunicação depende da compreensão do outro. E o outro sempre interpreta o que a gente fala, segundo sua realidade, seu contexto, sua história, sua base de vida. Ou seja, o outro, ele contextualiza, ele interpreta, e atualmente ele manipula. Então, a comunicação está no outro, não está em quem emite. Por isso que quem emite tem que tomar todo o cuidado do mundo para ser claro, ser preciso, ser interessante, né? Adaptar-se às circunstâncias para que o outro interprete da maneira com que ele tentou comunicar. É uma aula básica que eu acho que a gente aprendeu no primeiro semestre, teoria da comunicação 1 e tal, mas que as empresas em geral não sabem. Uma outra coisa é o seguinte, não é o profissional de comunicação que faz comunicação. Toda organização faz comunicação. Todos fazem. As organizações são feitas de comunicação. Tu tira a comunicação e não sobra nada. Se todos os profissionais de comunicação do planeta forem demitidos ou morrerem hoje, a comunicação vai continuar acontecendo. Todos fazem comunicação.
Então, a comunicação não é algo daquele pessoal que fica naquela sala que tem uma placa na porta escrito comunicação. Ainda mais hoje. Há um tempo atrás, isso era menos óbvio, porque tu tinha quem tinha os instrumentos de comunicação, quem tinha estratégia de comunicação, quem intencionalmente fazia comunicação era o profissional de comunicação. Hoje todos fazem. Hoje todo mundo tem uma página no Facebook, no Instagram, no TikTok, está no Twitter, o que não é mais Twitter, um X, né? Então, o que acontece? Todos fazem a comunicação, todos. O comunicador profissional ele perdeu o mandato, se é que um dia ele teve, mas, de certa maneira, ele tinha uma espécie de atestado profissional de que ele era bom naquilo. Hoje em dia, muitas e muitas pessoas fazem comunicação melhor do que muito comunicador profissional. Tá? Não tem a menor dúvida disso. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Mas deixando claro, a comunicação ela não é feita pelos profissionais de comunicação, ou apenas por eles. Uma outra coisa é que não existe esse negócio de que eu fiz um negócio errado, fiz um negócio bem feito e depois eu vou comunicar. Comunicar faz parte do processo. A comunicação ela está presente, é um dos grandes erros nossos. Os gestores em geral, pensam assim, eu vou fazer um negócio e quando estiver pronto eu chamo a comunicação. Né? Isso já é comunicação. A comunicação faz parte de todos os processos. É um dos desafios nossos fazer os gestores entender que eles têm que pensar a comunicação enquanto desenvolvem uma política pública, enquanto desenvolvem um projeto, enquanto fazem qualquer coisa. Por quê? Porque qualquer coisa que tu faça envolve comunicação. Por exemplo, esse negócio do INSS é um horror isso, porque ninguém pensou no aposentado quando estava fazendo lá atrás de tudo, no início. Ninguém pensou em ouvir o aposentado sobre o sistema de informação aposentado. Ninguém criou um sistema de informação. Ninguém pensou em comunicação. As pessoas em Brasília foram fazendo os negócios. Às vezes pode ter tido a melhor da intenção, mas foram fazendo sem pensar em falar com o público, em falar com o cliente, em falar com o beneficiado, com o interessado. Ninguém pensou nisso, não ocorreu para ninguém. Aí tu passa 3 anos descontando das pessoas o dinheiro da aposentadoria e a pessoa nem sabe. Não sabe, e quando sabe, não sabe o que fazer, e se sabe o que fazer, não tem a quem acessar, porque não tem mecanismo de comunicação. Eu não estou nem entrando no crime, eu não estou nem chegando aí. Porque eu estou dizendo que isso é uma prática comum. Ninguém pensa no usuário. Né? A gente não pensa no cliente, não pensa no cidadão. E aí eu queria fazer uma síntese histórica da comunicação no Brasil, principalmente na área pública, porque a gente tem um problema original. A gente teve Vargas, a comunicação do Estado brasileiro, do setor público brasileiro, de certa maneira do país, ela foi criada por Vargas, porque tinha surgido o rádio na década de 20, e ele começou a se popularizar, e o Vargas criou em 30, e mal assumiu o poder, um departamento de propaganda, que foi o primeiro departamento estruturado no país para fazer comunicação, propaganda. E esse negócio foi evoluindo, e em 39 ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que é uma espécie de SECOM da sua época. E era um departamento que fazia controle, censura, manipulação, promovia o regime, deitava e rolava. Ele se baseou, em grande medida, no modelo fascista italiano e no modelo do Hitler. Ele foi copiado. Talvez tenha sido a estrutura mais eficiente que já foi criada no Brasil de comunicação. Foi um horror esse negócio. Esse processo todo durou 15 anos, durou de 30 a 45. Ou seja, essa lógica de comunicação ela foi entranhada no serviço público. E foi tão horrível que, quando Vargas saiu, não se criou uma nova estrutura de comunicação. Para você ter uma ideia, JK não tinha assessor de imprensa no Rio. Quando ele foi para Brasília, que tinha uma área de imprensa, e mesmo assim ele não tinha palavra. O Altran Dourado, que era daqui, foi assessor de imprensa dele. O Altran Dourado era um escritor, que era uma espécie de assessor faz-tudo lá. E ele que fazia isso também. Então, JK. Quando vem o regime militar, ele recupera a ideia de Vargas e cria um departamento de imprensa e relações públicas, que também tinha o mesmo objetivo. Controle, censura, manipulação, proteger as autoridades para evitar que ninguém chegasse perto. E aí nós temos mais 20 anos.
Então, esse tempo foi suficiente, nós estamos falando aí de 35 anos, foi suficiente para criar uma lógica no serviço público, que comunicação está lá para proteger o poder, está lá para manter o poder. Né? Então, a gente tem uma base que já é ruim, né? A gente tem um analfabetismo estrutural, a gente tem exclusão informacional e cultura autoritária, e nós temos uma herança de autoritarismo, patriarcalismo e personalismo na sociedade e no serviço público. Isso gera uma compreensão de dirigentes de que a comunicação está lá para servi-los. Eu já ouvi, eu tenho um jornalista. Né? Essa é uma frase que é com a maior das boas intenções, mas eu tenho o meu jornalista, que é o assessor de imprensa. Né? Ele não quis dizer isso, mas ele falou, eu tenho o meu jornalista. É como se fosse um serviçal de estimação. Né? Porque a pessoa tem um assessor de imprensa que faz o que ele quer. Né? Eu ouvi coisas tipo, por que eu vou liberar a pessoa se eu tenho ela só para mim? Né? Então, se criou uma cultura, e isso são pessoas educadas, tá? Nós não estamos falando aqui do interior de um estado perdido aí, não. Nós estamos falando de Brasília. E pessoas assim que fizeram faculdade e falam um negócio desses, porque isso faz parte da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de que a comunicação está a serviço da autoridade, do poder. Isso está entranhado. Por melhores que sejam as intenções, isso faz parte da cultura. Depois, a gente no Brasil tem uma falta de cultura de prestação de contas. Eu já vi isso. Quando falo em transparência, as pessoas tremem. Transparência é uma palavra que se fala muito na literatura e tal, mas vai falar isso no corredor de uma empresa pública. Qual é o risco de apanhar? É como se estivesse ofendendo alguém. Como assim? Quer dizer que eu não sou transparente? Né? Porque transparência ainda é uma expressão que incomoda. Porque a gente vem dessa cultura, uma cultura arraigada, de que eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu não tenho que dar explicação sobre isso. Né? Outra coisa é que a tradição também diz que o Estado é ótimo em fazer propaganda. Né? Os governantes, quando eles querem fazer comunicação, é uma campanha de publicidade. É divulgação nas mídias sociais. Né? É mandar release. Né? Propaganda nesse sentido. É uma tradição da comunicação do Estado brasileiro. É propaganda. O Estado não ouve, o Estado não dialoga, o Estado não faz diagnóstico, o Estado toca tambor. Né? O Estado toca trombeta, ele propagandeia o que ele faz. Né? Obviamente que isso está havendo uma evolução desde a Constituinte de 88. Né? Da Constituição de 88 a gente tem uma evolução, que, aliás, é muito significativa, mas isso continua muito entranhado ainda no Estado brasileiro. A gente tem uma baixa cultura de participação e escuta, como contraponto, né? Porque o Estado é uma coisa difícil. O Estado não tem interesse na participação, tirando episódios pontuais, que são muito divulgados. Né? Mas o Estado ele não aproxima as pessoas. É muito difícil para o Estado negociar com o cidadão. Né, ter uma cultura de participação, de envolvimento, de perguntar. Né? Não é da tradição do Estado, e os belos casos, a gente teve orçamento participativo aqui em Minas Gerais também, né? Teve no Rio Grande do Sul, acho que teve aqui, são coisas muito bonitas, mas assim, elas não ficaram muito. Outra coisa, ou no final das contas, a comunicação na área pública é muito mais uma extensão do poder do que um direito de cidadão e expressão da sociedade. Tá? Esse é um problema que a gente tem que lidar. Por isso que a gente trabalha com o conceito de comunicação pública. Né? A comunicação pública é a comunicação que tem o foco no cidadão. É só isso. Ela não está interessada se tu tem diploma de jornalismo, de RP, se tu é do partido tal, se tu é à direita ou à esquerda. O conceito de comunicação pública é bonito por causa disso. Ele não está amarrado a nada. Ele não está amarrado a nenhuma corporação, a nenhuma ideologia, a nada. Ele é simplesmente a necessidade da democracia, a necessidade do Estado, de se colocar a serviço de quem paga a conta. É como numa empresa privada, o caso do cliente.
E aqui tem esse gráfico, ele é muito novo, acho que eu peguei ele faz umas 2 semanas. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso, sobre os dados de analfabetismo funcional. Isso é uma tragédia. Na verdade, isso é que devia estar sendo a prioridade absoluta do Congresso, do governo, de todo mundo. Vocês podem olhar aqui, aqui tem analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Nós aqui, provavelmente, somos da última categoria, proficientes. Né? O que é uma pessoa proficiente? Domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática em diferentes contextos. A gente faz isso. Não tem nada de especial, mas nós fazemos. Nós somos 10% da população brasileira. 10%. Porque quando tu chega no 90%, tu começa a cair no intermediário lá, ó. Que é o que está no 80%, lá vai até o 90%. Capaz de realizar inferências e compreender textos mais elaborados. Não consegue lidar com múltiplas fontes de informação e resolver problemas com várias etapas ou abstrações. Começou a dar problema. E aí começa a ficar mais complicado. Elementar, localiza informações explícitas em textos curtos, não consegue fazer interferência, interpretar gráficos, compreender instruções complexas ou integrar informações. E aí nós estamos falando ali, ó, vai até 70% mais ou menos. Né? A grande faixa é a segunda e terceira, né, que é elementar e rudimentar. Né? Então, isso tem um problema que tem a ver com a cultura, tem a ver com a política, tem a ver com a administração pública, tem a ver com a educação particularmente. Mas tem uma questão central para nós que estamos aqui, que fazemos comunicação. A gente, via de regra, a gente se comunica só com os 10%. A gente não consegue alcançar os outros, porque a gente não está preparado para falar com quem não tem os nossos códigos, com quem não tem a nossa informação, quem não tem a nossa base social. Eu vi muito isso, porque eu dou aula desde sempre, né? Eu dou aula desde 84, eu dou aula. Né? Eu comecei aos 17 anos dando aula de datilografia no Senac. Adoro dar aula. Né? As pessoas falam assim, eu tive aula de datilografia. Eu digo, eu fui professor de datilografia. Né? Fui professor de datilografia e eu terminei a faculdade, 1 mês depois eu estava dando aula na faculdade. Eu gosto muito disso. E eu vi isso o tempo todo, que é um desafio que eu levava meus alunos. Levava aluno para a rodoviária, por exemplo, para fazer pauta e matéria lá, porque os alunos escrevem para eles mesmos. Escreve para a namorada, escreve para as pessoas que são da sua classe social, do seu grupo. Quando não escreve para eles mesmos. Né? A gente não é treinado para focar em quem não tem a mesma base nossa. A gente não consegue fazer isso, é muito difícil. E, via de regra, a gente nem tenta, porque a gente não lembra disso. Agora, a maior parte das pessoas, 90%, tem dificuldade de ler um texto básico que tem algum tipo de análise mais complexa. E você sabe disso, porque você conhece as pessoas, sabe como é que é. Né? O problema, ou o desafio, é que a gente faz comunicação para essas pessoas. E essas pessoas são as que mais precisam da nossa informação, porque quem está na nossa faixa se vira, resolve, procura no Google, inteligência artificial, entra nos sites, telefona para um amigo que trabalha no Ministério Público e se vira. A gente se vira. Né? O nosso desafio é fazer comunicação para o resto. E aí nós fazemos esse tipo de coisa. Esse aqui, uma aluna minha, ela fez um trabalho de pós-graduação, uma monografia, em que ela comparou o conteúdo dos sites com o conteúdo do acesso das pessoas ao mesmo site. E esse caso é interessante porque ela pegou o portal do Ministério do Trabalho e essas barrinhas azul ali é o ministro. Então, tu pegava a página no dia e diz, no Rio, ministro tal recebe condecoração. Depois, ministro recebe sugestões, ministro inaugura auditório, ministro recebe condecoração, ministro preside reunião, ministro participa de homenagem a João Goulart. Tá? Esse é o portal do Ministério do Trabalho em certo dia. Aí ela foi na área de TI saber assim, qual o conteúdo mais acessado externamente no portal nesse dia. E aí a gente cai nisso. Quer dizer, ainda por cima, há uma contradição,
né, entre o que a gente acha que é notícia, o que as nossas instituições acham que é interessante e o que as pessoas querem ou precisam ou estão interessadas. Quer dizer, não apenas a gente ignora aquele povo todo lá que precisa, como a gente ainda tem uma pauta errada. Né? Esse aqui talvez seja um exemplo escandaloso, mas vocês sabem que é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Né? A gente não é tão óbvio como nesse caso aí, mas a verdade é que as instituições elas têm essa tradição, elas não colocam o que as pessoas querem, elas colocam aquilo que elas acham que é importante ou que o dirigente acha que é importante ou coisa parecida. A nossa comunicação não é focada no outro, ela é focada na gente mesmo. Né? A gente adora se olhar no espelho. Né? O Lassance, que é um amigo meu, trabalhava com a gente, né? Ele é cientista político, ele trabalhava na comunicação com a gente. Né? Ele trabalhava com riscos, fazia mapeamento de risco e tal. Ele era ótimo, porque a gente discutia estratégia, e ele sempre tinha uma visão muito inteligente. Ele dizia assim, a comunicação do governo diz assim, mamãe, eu me amo. Né? Porque a gente olhava os sites e procurava as coisas, e ele dizia, que horror, que horror, que horror. Né? Porque a nossa comunicação é autorreferente. A gente fala para a gente mesmo, a gente não fala para o público. Né? E aqui tem 2 diagnósticos que eu trouxe para vocês da área pública. Esse aqui foi realizado em 7, foram entrevistados 7 chefes de comunicação de assembleias legislativas. Tá? Agora, eu inclusive vim lendo no avião, a gente entrevistou 10 chefes de comunicação de prefeituras do Brasil, de capitais, porque eu gosto desses estudos, para a gente entender a realidade. E aí o tema de vocês, eu trouxe esses slides porque eles combinam com o que a gente está vendo por aí. Primeiro, eles dizem o seguinte, as assembleias legislativas não estão conseguindo se conectar com a sociedade, é o maior problema deles. Isso é dito pelo chefe da comunicação das assembleias legislativas. A dificuldade que a Assembleia Legislativa tem de se conectar com a sociedade, por causa de fake news, por causa do jeito que a comunicação está hoje, pelo próprio problema que tu tem nas instituições desse tipo, que cada parlamentar tem sua visão de comunicação, tem sua visão política, etc. Já é naturalmente complicado, né? Mas a dificuldade que eles percebem. Outra apareceu aqui, integração nas equipes. E aí eu já vou começar com essa história. Nós temos um problema original. Essa é uma tese minha, tá? Mas eu gosto da tese. Nos anos 60, o regime militar criou disciplinas separadas na faculdade. Eles criaram jornalismo para cá, RP para cá, publicidade para cá, marketing para cá, e concursos separados, tudo separado. O que aconteceu na prática? A gente é formado em comunicação, mas comunicação a gente não aprende, não interessa a comunicação. O jornalista está interessado em jornalismo e ele odeia RP. E o RP está interessado em RP, ele não está interessado em jornalismo nem publicidade. Aliás, ele não gosta de jornalista. Né? E o publicitário quer cuidar da vida dele fazendo peça publicitária, campanha publicitária. E jornalista e RP, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. O problema é que, historicamente, a gente não pensa comunicação. É muito curioso, nós somos um caso único no mundo. A gente não pensa comunicação, a gente pensa partes da comunicação. A gente fatiou a comunicação toda, e quanto mais fatiada, melhor. Porque eu sou do tempo que tu tem o jornalismo científico que não fala com o jornalismo esportivo. É jornalismo científico o meu negócio. E mesmo as fatias, elas foram mais fatiadas ainda. Porque tu começou a cada vez mais segmentar, porque era legal tu ter uma área de especialização. Então tu tinha jornalismo agrícola, jornalismo científico, jornalismo de cooperativas, e cada um no seu quadrado, e cada vez quadradinhos menores. Então por isso é que tem um problema gravíssimo, que é horroroso, que a gente não tem comunicação integrada. O Brasil é o único país em que o conceito de comunicação integrada é importante. Comunicação integrada, cá entre nós, que a Margarida Kunsch não me ouça, é uma redundância. Né? Ele ajuda a explicar, ele serve como desafio, mas ele serve porque a gente fatiou a comunicação, a gente liquidou a comunicação.
A gente fatiou e começou a trabalhar. Aí depois tinha jornalismo, depois dentro do jornalismo tem assessoria de imprensa, que não é jornalismo. Ou seja, cada vez tu fatia. Aí tinha jornalismo empresarial, jornalismo corporativo, com um monte de nome. Por exemplo, tu pega a medicina. O que acontece na medicina, no direito? O cara faz medicina, depois ele se especializa em pediatria, vá lá. O cara faz direito, depois ele se especializa em direito internacional. Em comunicação, não. Tu começa pela especialidade. Tu nunca vai trabalhar o geral. E isso gera um problema assim, de lógica para nós. A gente tem uma tendência em comunicação a pegar um pedaço e ter orgulho daquele pedaço, e esse é o meu pedaço. O resto é um chefe da comunicação que tem lá que se vira. Porque a gente não consegue. Eu tenho um monte de história legal, assim, momentos que eu lembro, né? Eu trabalhava para uma série de empresas, quando eu era estudante, ainda no primeiro semestre de faculdade, primeiro e segundo semestre de faculdade, eu fazia jornalismo e fui chamado para trabalhar para umas fábricas, né? 13, 14 fábricas, e eles pediram um plano de comunicação. Eu cheguei na faculdade e disse para o coordenador do curso lá de jornalismo: olha, me pediram um plano de comunicação. O que é isso? Aí você vai na área de RP, na biblioteca, que lá tem um monte de livro que fala sobre essas coisas. Cara, quando eu fui ver RP, eu fui ver os livros de RP, eu disse, cara, isso aqui é comunicação. Ali que me caiu a ficha, que eu entendi que o nome do jogo é comunicação, não era jornalismo. Tanto que eu fui fazer RP também. Imediatamente eu matriculei no curso de RP. E só não fiz publicidade porque a faculdade era paga e não dava tempo de fazer tudo, porque eu fiz jornalismo e RP. Porque eu entendi ali que o nome do jogo era comunicação. E aí eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fiz as 2 faculdades em 4 anos e meio. Né? Os 2 em parelho, atropelando para poder fazer tudo. Mas por quê? Porque a faculdade ela não te dá essa base. Por exemplo, é uma coisa ridícula. Toda a literatura do mundo fala que a assessoria de imprensa é uma atividade de RP. Né? Não vamos entrar nessa discussão profissional, mas a verdade é que a literatura fala. Está em tudo que é livro do planeta isso. Aí no Brasil, o RP não ensina assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa não é RP, é jornalismo. Aí o jornalismo diz que a assessoria de imprensa não é jornalismo. Ninguém ensina esse negócio. E 70% dos profissionais de jornalismo trabalham em assessoria de imprensa. É um negócio ridículo. Isso está quase uma CPI. Né? Porque não faz sentido. A gente atropelou a lógica, a gente atropelou o bom senso, e agora a gente tenta consertar discutindo comunicação integrada, que tem todo sentido. Só a comunicação integrada é a ideia de que a gente trabalha a comunicação, que todo mundo trabalha junto, que é um processo único, que as pessoas fazem tarefas específicas dentro de um processo único, mas as pessoas fazem comunicação. Então a gente separou em guetos, em caixas, em baias, no que vocês quiserem, mas a gente separou. E aí a gente tem muita dificuldade de ver a comunicação como um todo. É muito difícil trabalhar a comunicação como um todo, porque a gente não tem o cérebro formatado. É incrível, né? Mas nós temos comunicação, mas nós não temos o cérebro formatado para entender a comunicação. A gente tende a entender a nossa habilidade. Nós vamos falar mais sobre isso. Condições da estrutura, típico de serviço público, né? Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem equipamento, não tem sala, etc. E aí um outro problema curioso aparece sempre. Eu não consigo lidar com o chefe não me entende, o chefe não me ouve, o chefe não tem tempo para discutir estratégia comigo, ele não entende a importância da comunicação. Bem típico. E olha que nós estamos falando com pessoas que são cargo de confiança, tá? Nós estamos falando com o chefe da Assembleia Legislativa. Um chefe de Assembleia Legislativa, seja o nome que tu dê para ele, coordenador, diretor, seja o que for, ele está lá porque o presidente da Assembleia indicou e colocou esse cara lá. Então não é terceiro escalão. Nós estamos falando da cúpula. E mesmo a cúpula diz que tem problema de lidar com... Por quê? Porque o dirigente entende a comunicação naquele formato que eu falei, e esse cara aqui, ele não consegue explicar a comunicação, não consegue espaço para explicar a comunicação, até porque provavelmente ele não foi treinado em comunicação, ele foi treinado em assessoria de imprensa, mídias sociais ou coisa parecida, e a cabeça dele está formatada para aquilo. Né? Aqui, a pesquisa que a gente fez na ABC Pública, essa foi feita agora, em 2025,
Né? O problema mais crítico que a gente tem em comunicação na área pública é falta de reconhecimento do papel estratégico da comunicação, que bate com aquele outro. Ou seja, a gente não consegue mostrar para a instituição que a gente é importante, que a gente é estratégico. Só que é difícil, porque a gente fatia tudo, a gente não consegue mostrar uma versão única. A gente vem com um monte de pedaço. É difícil mesmo explicar a comunicação desse jeito. Porque tu não tem uma estratégia única, tu tem um monte de ações soltas que tu amarra e discute com ele. É muito difícil trabalhar desse jeito. Depois aparece ausência de diretrizes e políticas específicas. Por exemplo, não tem política de comunicação, não tem manuais, não tem diretrizes, porque ninguém tem tempo de fazer isso. Porque troca o governo, porque várias instituições, como institutos federais, algumas universidades, estão fazendo política de comunicação. Muitos já começam a fazer manuais. Mas a verdade é que a comunicação ainda parece uma grande coisa intuitiva, principalmente para o dirigente. Ele acha que o comunicador é aquele bando de maluco que fica fazendo aqueles negócios que muitas vezes dá certo. Tu não tem regras. Eu lembro uma vez eu desci uma rampa na Embrapa, e a gente tinha lançado um manual, eu estou descendo a rampa, e dois pesquisadores na minha frente, e um disse para o outro assim, interessante esse negócio de comunicação, né? Tem até manual. Porque a gente age como se o negócio fosse intuitivo. Fosse assim, eu tenho habilidades comunicacionais, não que eu li livros, que existe um conhecimento consolidado, que existe práticas, que existem normas, né? Porque como a gente não faz isso, a gente não usa isso, parece que o negócio comunicação é meio de cada um. Tem uns caras que são bons com imprensa, outros são bons em mídias sociais, porque eles têm um jeitinho para isso, e não que nós somos profissionais. Depois aparece novamente orçamento reduzido, falta de diagnóstico, planejamento estratégico. Se a gente não faz planejamento estratégico e não faz diagnóstico, como é que a gente quer fazer um plano de comunicação? Como é que a gente quer convencer o dirigente a ter que investir em alguma coisa? Porque a gente não aprendeu na faculdade a fazer diagnóstico. RP ainda aprende um pouco de planejamento, mas em jornalismo nem pensar nesse negócio. Que a maior parte dos profissionais são de jornalismo. É impressionante, mas a gente não aprende diagnóstico na faculdade. Aí, quando a gente vai trabalhar nas organizações, a gente nem lembra que isso existe. Se a gente pegar qualquer livro de administração do planeta, vai estar escrito lá, a primeira coisa que tu faz, diagnóstico. Não é nem pesquisa, hein? Diagnóstico. Não precisa ser uma pesquisa. Então, aqui, para a gente se organizar, no que eu falei até agora, tem duas coisas diferentes. Estratégia de comunicação e comunicação estratégica, são coisas diferentes. Estratégia de comunicação é assim, a gente tem que ter. E por que é importante ter uma estratégia de comunicação? Porque quando tem uma estratégia de comunicação, tu conversa com o dirigente, tu conversa com a equipe, tu sabe para onde tu vai. Estratégia, tu precisa saber aonde tu está e aonde tu quer chegar. Qual é o teu objetivo? O legal da estratégia é que te obriga a saber onde é que tu está, a ter um diagnóstico, a ter clareza dos teus problemas, da situação, do teu contexto, da tua encrenca. E aí, sabendo onde tu está, qual é o diagnóstico, tu diz assim, bom, a gente precisa investir nisso. Isso aqui é a coisa mais importante. A gente lembra de Pareto nessa hora. Lembra de Pareto? 20% equivale a 80% do impacto. Então, o que é que faz 20%? Qual é o problema maior? Qual é aquilo que arrebenta com a minha vida aqui dentro? É isso. Então, nós vamos ter uma estratégia que é essa. Para resolver isso, nós vamos chegar lá. Então, tu tem uma estratégia. Então, ter estratégia significa claramente eu saber aonde eu estou. E saber aonde eu quero chegar. É que nem o Waze. Eu estou aqui e quero chegar lá. Qual é o melhor caminho? Estratégia é o Waze. Quem disse isso foi o Nizam Anais, que é brilhante. Né? Mas eu preciso saber onde é que eu estou. Né? Eu preciso saber qual o meu desafio, qual o maior problema, o que eu vou investir, dialogar com as pessoas, fazer o tal do diagnóstico. Né? Isso é estratégia de comunicação. Então, é a definição do caminho com base no diagnóstico e objetivos claros para orientar a ação. Se eu não tenho estratégia, qualquer coisa serve. Lembra de Alice nos País das Maravilhas? Que ela chega para o coelho e diz assim, como é que eu faço para ir lá? Aí ele diz assim, depende aonde é lá. Se tu não sabe onde é lá, qualquer caminho serve.
É isso, a gente faz qualquer caminho, a gente fica tirando para tudo que é lado. Como a gente não sabe o que a gente quer, a gente uma hora faz um boletim, outra hora faz uma postagem, vai fazendo, as coisas são legais, a gente acha bacana, mas assim, isso resulta em quê? Qual era o objetivo desse negócio? Aonde a gente queria chegar? Né? Já a comunicação estratégica é outra coisa que nós temos um buraco na bibliografia brasileira. Por quê? Comunicação estratégica é uma coisa muito básica. É fazer a gestão intencional da comunicação para a gente resolver os problemas da organização. Porque a gente está resolvendo problemas, mas assim, eles estão relacionados à missão da organização? Então, isso é que diferencia o profissional de comunicação do resto das pessoas que fazem comunicação. Essa é a nossa diferença para o resto do mundo. Nós fazemos comunicação estratégica. Nós fazemos comunicação intencional para ajudar a organização em que eu trabalho a cumprir a missão dela. Ou seja, eu faço comunicação de alto nível. Por isso é que o comunicador ele é importante, porque as pessoas fazem bem comunicação. Muitas pessoas fazem bem, todas fazem. Mas aquela comunicação gerenciada estrategicamente, que tem um objetivo claro, que ela é intencional e que ajuda a organização a fazer o que ela tem que fazer, essa é a comunicação estratégica. Esses somos nós. Se a gente não está fazendo isso, a gente não está fazendo comunicação estratégica. A gente está fazendo comunicação e está fazendo até bem, muitas vezes. Mas não é estratégica. Então, a estratégia tem uma vantagem. Né? Porque alguém falou, né? A nossa vida é um atoleiro, é uma encrenca. Hoje é sexta-feira, vocês ficaram uns dias aqui discutindo, que bacana, um monte de coisa. Só que quando chegar a segunda, 8 da manhã, você senta, o telefone toca, o pau come, e vocês esquecem do Jorge, da estratégia, né? Porque tem que resolver problema, tem reunião, tem não sei o quê. Essa é a maior encrenca que tem. Você tem que achar uma solução para isso. Lutem desesperadamente. É o que eu sempre fiz. Sempre fiz isso. Tá? Sempre lutei desesperadamente para não cair na rotina. Eu fujo que nem um desgraçado da rotina. E eu faço matéria, eu faço foto, eu faço evento, eu bato ponto. Mas assim, tenham projetos, tenham coisas significativas, se envolvam com os problemas grandes. Peguem aquilo que importa. Porque senão, chega no final do ano, é aquela sensação de que a gente trabalhou para burro e não fez nada. E aí, o pior é que é verdade. Porque a gente só fez aquilo ali, ó, rotina. Aí na rotina, tu mexe numa coisinha aqui, mexe numa coisinha lá e tal. Quando a gente tem uma estratégia, a gente quer mudar, a gente quer impactar, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer coisa significativa. É completamente diferente, é outro jogo. Então, recusem-se a se atolar na rotina. Eu sei que ela é uma desgraça, né? O Kotler falou, né? A cultura, como é que é? Come a gente no café da manhã. Né? Porque a cultura é isso, a cultura é aquelas rotinas, aquele jeito de fazer as coisas, aquelas demandas. Eu atropelo, eu tenho 2 livros, olha que a Embrapa é um negócio complicado, tá? A gente brinca que até para ir no banheiro tem que estar registrado no Integro lá, que é o sistema que diz o que a gente faz. A gente tem um sistema que diz tudo que tu faz tem que estar lá. Se tu vai fazer qualquer coisa, tem que estar lá. Eu consegui uma façanha incrível na Embrapa de lançar 2 livros e a Embrapa não ter registro desses livros. Eu lancei lá dentro, trabalhando lá dentro, com gente lá de dentro, e não tem nem registro, porque eu simplesmente fui fazendo. Um deles ganhou o prêmio Jabuti, que, aliás, é o único prêmio Jabuti que a Embrapa tem, eu ganhei com um livro, e que eu juntei 150 pessoas da Embrapa para fazer esse livro. Ele não está registrado em lugar nenhum, assim, nos processos internos. As pessoas não registraram, o livro ficou fantástico, foi feito em 5 meses, vocês baixam na internet, recomendo, Brasil em 50 Alimentos. Né? Dei uma procurada, ficou muito legal. Ele foi feito em 5 meses e eu saí fazendo o livro, falando com as pessoas, ajeitando aqui. E o livro não existe do ponto de vista... Assim, não existe. Ele foi impresso 1 ano depois, porque como eu tinha feito uma versão digital, porque não tinha grana e não existia, né? Agora é que ele foi impresso, parece até que vai ser em inglês. Mas assim, vocês têm que achar soluções. Porque a estrutura toda, a cultura toda, ela busca que vocês façam a rotina. Ela quer usar vocês como peões de fábrica, como instrumentos para promover gente, promover áreas, fazer coisas que as pessoas querem. Ou seja, a gente fica obedecendo ordens, obedecendo pressão, a gente fica atendendo o comando e não fazendo aquilo que a comunicação acha que é importante fazer. Então tem que cavar esse espaço.
Tá? E aí a estratégia. E aí que eu costumo dizer, é melhor ter uma estratégia errada do que não ter. Porque se vocês têm uma estratégia errada, vocês corrigem. Vocês estão o tempo todo pensando no assunto e vocês fazem os ajustes necessários. Se vocês não têm estratégia, estão que nem a Alice. Qualquer coisa serve. Né? O pressuposto da comunicação estratégica numa organização. Primeiro, ela tem um diagnóstico. Depois, ela é gerenciada a partir da missão, valores e visão. Ou seja, é uma coisa de alto nível. Tá? Ou seja, nós estamos fazendo aqui a comunicação da instituição. Esse é o foco do trabalho. Depois, os objetivos são vinculados ao mais alto nível corporativo. Ela dá suporte à gestão em comunicação. Ela orienta, ela explica, ela ajuda, ela apoia. É papel nosso ajudar a gestão a ser eficiente em comunicação. Quando a gente faz media training, quando a gente faz mapa de mensagem, quando a gente fala sobre como dar uma palestra bem, como a gente fala que tem que falar com os empregados sobre tal coisa, quando a gente fala, já falou com o parceiro sobre isso, não era melhor fazer um resumo assim? Quem sabe o sumário executivo? Olha, esse relatório está complicado, será que não dá para fazer diferente? Olha, as condições, vamos dar um treinamento em condução de reunião aqui dentro? Tudo isso é papel nosso. É nesse papel de subsídio à gestão, de apoio. Nós influenciamos o processo decisório. Eu acho isso, assim, a gente circula da sala do café, do pessoal que faz o café até o gabinete do presidente, do diretor. A gente tem que influenciar todo mundo em comunicação. Fazer isso bem feito, mas tem que fazer. Ela é compreendida e apoiada pela alta gestão. Eles não entendem de comunicação, eles não sabem que a gente é importante. A gente tem que falar para eles. Tá? Agora, tem que fazer isso bem feito. Não adianta esfregar o diploma na cara de ninguém, nem dizer assim, eu vou te ensinar os negócios. Não é assim que funciona. Isso tem que ser feito como a minha mãe falava, né, comer pelas beiradas. Né? Eu tive um professor, o Pierre Fayard, que era um francês, que ele falava isso, né? Usa a tática da comunicação indireta. Quando tu fala com um dirigente alto nível, ele não admite muitas vezes que alguém ensine algo para ele. Tu tem que fazer ele descobrir sem tu ensinar. Ou primeiro sem ficar claro que tu tentou ensinar. E na área política é pior, porque os políticos em geral, eles chegaram onde chegaram com comunicação, né? Então tem que fazer isso bem feito. Escuta ativa das necessidades e percepções das partes interessadas, ou seja, ouvir os públicos, como falaria o pessoal de RP. Visão global, gestão integrada e abordagem sistêmica, ou seja, comunicação é tudo, as partes se relacionam, tem que entender esse todo aí. A comunicação não é a área de imprensa, a comunicação não é a área de comunicação interna, isso são partes da comunicação. A comunicação é um todo. Assume o protagonismo e a liderança. Essa é outra coisa importante que eu vou falar mais depois, porque não adianta botar uma placa na porta dizendo chefia de comunicação ou coisa parecida. Como todo mundo faz comunicação, vocês têm que ser líderes da comunicação. Né? Líder não bota um crachá no peito líder. Líder lidera. Líder explica, líder orienta, conduz. Né? Então, a liderança é algo que não é explícito, é algo que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer a instituição se comunicar bem. Né? E aí eu tenho que assumir esse papel de fazer a instituição se comunicar bem. Aí é assumir a liderança. Não conta para ninguém, mas a gente tem que assumir a liderança. Orientada para o que importa, a gente faz muita bobagem, a gente perde muito tempo com coisas que não têm importância, às vezes porque elas são feitas há muito tempo, a gente não sabe se aquilo dá resultado, mas é para ocupar uma pessoa, tem um monte de desculpa. Mas a comunicação, em geral, ela sempre trabalha com coisas irrelevantes. Novamente, lembrem Pareto. Se dediquem àquilo que importa. Se dediquem àquilo que faz a diferença. Tem que ter visão de futuros, objetivos e metas de longo prazo e calibragem, ajustes, né, de curto prazo. Tem que produzir impacto. Eu costumo dizer, se a comunicação não causa impacto, ela não serve para nada. A comunicação, ela é... Sinto muito, tá? Você já sabe disso, mas eu acho que ninguém falou para você desse jeito. Comunicação é meio. Tá? Comunicação não é um fim. Eu, por exemplo, sou jornalista. Tá? Eu faço matéria. O meu objetivo como jornalista não é fazer matéria.
Meu objetivo como jornalista não é publicar uma matéria no boletim interno. Meu objetivo não é publicar peças nas redes sociais. Meu objetivo com o RP não é fazer eventos. Isso tudo é meio. É meio para quê? Meio para informar, para orientar, para esclarecer, para mobilizar, para tudo isso. Então, meu objetivo é mobilizar, meu objetivo é dar conhecimento, meu objetivo é esclarecer, meu objetivo é unificar uma compreensão, é nivelar. Eu uso ferramentas para isso. Então, a comunicação, ela não é um fim em si mesmo. O objetivo da comunicação não é fazer jornal, não é fazer boletim, não é fazer podcast, não é fazer... Isso não é o objetivo. Não faz sentido. Tá? O problema é que, muitas vezes, a gente tem isso como objetivo. E aí a gente perde o essencial, que é o que isso muda de realidade, o que isso impacta, que transformação isso gera. Quais as consequências do meu trabalho? E a gente vai descobrir que muitas coisas que a gente faz não tem consequência nenhuma. A única consequência é o meu salário no final do mês, é mobilizar a equipe, o chefe às vezes gosta, às vezes umas pessoas gostam, mas, na verdade, tiro na água, como eu falava. Boa parte da comunicação é tiro na água. Porque não afeta, não muda a realidade, não tem um objetivo claro, não tem um impacto definido. Agora, movimento. Eu costumo dizer, né, que, às vezes, essas coisas são comunicação interna. A gente diz que faz comunicação externa, mas, no fundo, a comunicação é só para aqueles dirigentes, aquelas pessoas mais próximas, no fundo, que veem os negócios e acham que aquilo ali está comunicando maravilhosamente bem. A comunicação tem que ter propósito e tem que ter estratégia. Eu preciso saber por que eu faço comunicação e aonde eu estou indo com a comunicação. Eu tenho que avaliar a efetividade, que de tudo isso é a coisa mais difícil. Avaliar a efetividade ela é complicado. Eu até sugiro que esqueçam isso. O principal, eu acho que o foco seria no diagnóstico, que é o começo do processo. A efetividade tem a ver com pesquisa, tem a ver com ouvir. Eu conto muito com o feeling, né, com a experiência para perceber a efetividade. Tem técnicas, eu dou inclusive um curso disso na Berge sobre o uso de entrevistas para diagnóstico e para avaliação de impacto. Mas eu reconheço que é a parte mais complicada. Né? E, por último, o foco no cidadão, na perspectiva de cidadão. Eu diria que esse é o grande objetivo que a gente tem. É óbvio, mas é importante reafirmar. E aqui eu vou entrar na parte de recomendações, né, de como transformar a estratégica comunicação na área pública. Então, eu vou retomar algumas coisas que a gente viu ali. Primeiro, o foco no cidadão, que é a prioridade absoluta. Então, em vez de focar nos dirigentes, que nem muita gente faz, de focar na instituição, porque, na verdade, assim, o objetivo do comunicador não é melhorar a imagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, esse conceito de imagem ficou complicado, porque a gente usa esse negócio para tudo, como se a gente estivesse melhorando a imagem. Lembra da comunicação? A imagem está nos outros. O outro é que determina a imagem da Universidade Federal. E essa imagem ela é definida pela atuação da universidade. E não pelo release que a gente faz. Tá, tem que ter muito cuidado com isso. A imagem é consequência do impacto da instituição na pessoa e não de propaganda de comunicação. Né? E aí, nas mídias, porque aí tem outro grupo que diz assim, o meu negócio é fazer boletim, eu estou aqui para fazer o boletim, eu estou aqui para fazer o jornal, eu estou aqui para fazer matéria. Né? E como se isso fosse o objetivo da instituição, ou da comunicação. Vou dar mais rápido agora. Nós temos que fazer o diagnóstico. A gente tem a tendência a não fazer diagnóstico, a gente não sabe assim, não tem tempo de fazer. Na verdade, eu diria que a gente não tem tempo. Eu sempre fiz diagnóstico. Desde o início, faço, adoro, porque isso orienta o trabalho, às vezes, de 1 ano, 2, 3. E não é difícil fazer diagnóstico. Tem métodos, eu tenho métodos sobre isso. Aliás, eu tenho que escrever um texto sobre esse negócio. Mas, assim, fazer diagnóstico não é difícil, principalmente para quem é comunicador. Que a gente, em tese, tem uma certa habilidade de conversar com as pessoas, de circular, de entender o que está acontecendo. Influenciar, não basta a gente executar bem, fazer as coisas bem feito, a gente tem que influenciar. São 2 responsabilidades nossas, fazer as coisas bem feito e influenciar. Eu adoro essa parte de influenciar. A gente tem que influenciar a gestão, influenciar as lideranças, influenciar os departamentos a pensar e usar comunicação bem.
É responsabilidade nossa. Não confundir e distribuir mensagem com comunicação. Gerar conteúdo é uma coisa, fazer comunicação é outra. Tá? Distribuir texto é uma coisa, fazer comunicação é outra, completamente diferente. Construir confiança. Mais que nunca, as instituições públicas precisam da confiança da população. Vocês viram o estado que está esse país e o que está acontecendo no planeta. As instituições públicas, elas têm que, assim, buscar a confiança perdida. As pessoas não acreditam mais na área pública. Elas não acreditam mais nas instituições. Tem uma pesquisa da Perseu Abramo, que foi publicada há uns 4, 5 anos, que falava sobre isso. Né? A Perseu Abramo, ainda por cima, é vinculada ao PT. Fala o seguinte, hoje na sociedade, a questão não é mais entre empregador e empregado, entre empresários e trabalhadores. O problema na sociedade é hoje entre Estado e sociedade. A sociedade não acredita no Estado. A sociedade odeia o Estado. Por isso é que está esse movimento enorme no planeta, dos votos que estão aparecendo, do modelo liberal, dessas coisas todas, porque as pessoas perderam a confiança no Estado. A gente tem que recuperar a confiança e não fazer propaganda. Não permitir que o urgente e a rotina enterre o importante, que eu falei para vocês, a questão da estratégia. Né? A gente tem essa tendência de que é urgente e o que é a rotina é a nossa prioridade. E o importante a gente vê depois. E eu já vi, não foi nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 vezes, que as pessoas dizem assim, a gente tem um problema sério de comunicação há vários anos, mas nunca tivemos tempo de encarar. Porque a gente fica atolado nas coisas do dia a dia. Né? Incorporar a comunicação já na concepção das decisões, ou seja, a comunicação ela não é a última a saber, ela não pode entrar no final do processo. Não é que a área de comunicação tenha que participar dos processos. Os processos têm que assumir que aquilo ali tem comunicação, e que a comunicação é importante, e que tem uma certa comunicação que não é a comunicação da comunicação. Né? Não é da área. Precisa saber o seguinte, eu falei com as partes interessadas, a equipe está nivelada, isso aqui quando vai chegar no momento certo, como é que nós vamos informar as pessoas sobre isso? Como é que o beneficiário vai acessar isso? Como é que é o perfil do beneficiário? Ele se adequa ao que a gente está pensando aqui? Quer dizer, comunicação tem que ser pensado por quem pensa política pública. Não é que vocês tenham que ir para lá. Eles têm que pensar a comunicação do processo. A gente tem que avisar que comunicação é importante. Lembrem, comunicação não é o que a gente faz. Todo mundo faz. As instituições são feitas de comunicação. Todos os processos são de comunicação. Quando fizer comunicação, explicar os motivos, por quê, como impacta, como acessar. É um horror. Eu vi isso quando eu estava na Presidência da República. Os órgãos públicos, eles falam do lançamento do negócio, mas não explicam nada para quem vai ler. A gente não explica os motivos, o impacto, como aquilo interfere, por que foi feito daquele jeito. A gente simplesmente diz que o fulano estava lá, o outro estava, que o fulano falou, e que o outro disse, e que é muito legal, que agora vai. Né? É assim que é a nossa comunicação. A comunicação é um processo único, eu falei sobre isso. Né? O objetivo é compartilhado, visão global e ação integrada. As diferentes atividades têm que trabalhar juntas. É um escândalo esse negócio. Eu não sei como é que o Ministério Público não pegou todo mundo. Porque isso é um erro brutal. A gente não pode trabalhar separado. Por isso é que tem o plano de integrar de comunicação, o famoso PIC, que é ruim, mas já é alguma coisa. Porque a comunicação tem que trabalhar junto. E a gente vê, né, o digital vai para um lado, o imprensa vai para o outro, o interno vai para o outro, cada um com a sua agenda, aí faz uma reunião semanal, às vezes, para discutir o que todo mundo está fazendo, mas assim, ninguém pensa a comunicação. O chefe, às vezes, que se vire. Deixa eu pular isso aqui. Comunicação integrada. Bom, deixa eu voltar, porque vocês gostam. Eu gosto da ideia de que comunicação integrada é mais ou menos como uma banda de jazz. Eu botei Miles Davis ali, né? Por quê? Porque numa banda de jazz, porque falam assim, comunicação é uma orquestra, eu acho péssima essa noção. Banda de jazz, tu tem o fio da meada, né? Tu tem a música que todos conhecem, mas cada vez que toca, um toca diferente, um puxa para um lado, outro aparece aqui, outro aparece lá. Então, as pessoas têm a chance de se destacar e todos constroem uma coisa única. Todos fazem parte da mesma coisa. Eu até usei aqui, um dia eu vou publicar esse negócio, né? Eu até fiz uma comparação aqui de banda de jazz na comunicação integrada. Como são parecidos. Então, assim, nós todos estamos na mesma banda. Nós tocamos instrumentos diferentes, mas a música é a mesma. Todos nós conhecemos a música. Cada um participa de um jeito, cada um colabora de um jeito.
mas a gente conhece a música. Por isso que o Miles Davis, por exemplo, que está na foto lá, ele tem músicas dele que tem 60 gravações diferentes, porque não é uma igual à outra. É que nem comunicação. Um dia é diferente do outro. Todos tocam os mesmos instrumentos. A música é a mesma, mas cada dia é de um jeito diferente. Porque um dia alguém está com mais energia, outro dia o outro está mais criativo. Aí tu abre espaço para todo mundo trabalhando. Bom, comunicação interna, a gente detesta a comunicação interna, as organizações públicas são horríveis em comunicação interna, é como se o empregado não existisse, o funcionário não tivesse interesse, a gente só quer propagandear lá fora o que a gente faz, né? Isso é outro escândalo. Né? Uma coisa importante que eu acho é a formação de alianças e redes. Eu estou aqui na Universidade Federal, então eu posso falar. Eu acho um escândalo que as federais, por exemplo, há 20 anos já não se juntaram para fazer redes de cooperação em temas comuns, juntar essas rádios que tem, esses programas que tem, fazer um projeto comum, as universidades estarem juntas, se apoiando, discutirem juntas. Eu sei que tem ações, né, que nem essa aqui, mas assim, vamos trabalhar junto, vamos unir forças, todo mundo é pobrezinho, então vamos juntar as pobrezas e fazer um negócio grande. Né? Vamos fazer projetos comuns, vamos sentar com a NBR, a EBC lá em Brasília e vamos propor uma ação das universidades com um tipo de conhecimento, fazer um sistema em que a universidade se insira mais efetivamente na sociedade de uma maneira poderosa, e todas, e não assim cada uma atirando para o seu lado. Formalizar, institucionalizar, eu acredito nisso, política de comunicação, manuais, diretrizes, apresentação, sumário executivo, chamar os dirigentes para dizer, olha, o nosso planejamento é esse para os próximos 12 meses. 2 meses depois, chamar e dizer, olha, nos 2 meses a gente fez isso, nós estamos assim, e agora nós vamos fazer isso, fizemos esse ajuste. Ou seja, criar ritos, circunstâncias específicas que a gente dialogue e fale sobre comunicação. Né? Reafirmar o básico o tempo todo. Comunicação é mais do que distribuir informação, comunicação é e-mail, comunicação é ouvir. Né? Lembrem disso, nós somos formados em comunicação. Eu gosto de fazer essas apresentações porque eu fico lembrando também se eu estou fazendo isso. Tá? Não é que eu faça as coisas todas não, mas pelo menos essa visão a gente tem, porque é difícil mesmo. Comunicação tem que ter propósito, a gente tem que saber por que a gente trabalha em comunicação, o que a gente quer com comunicação, para que serve a nossa comunicação. Se possível, bote no papel, bote na parede. Né? A comunicação tem que ter estratégia, foco no relevante, trabalhar com diagnóstico, saber quais os objetivos e o rumo. E a rotina, pelo amor de Deus, esqueçam, passe a rotina para o estagiário, para aquele que chegou para o último, para aquele que não gosta muito de trabalhar, e mandem bala naquilo que importa. E tentem assim, sumir com aquilo que é irrelevante, que não tem importância. Foque no que importa. Assumir a liderança. Eu falei sobre isso, né? Ter iniciativa para assumir a responsabilidade de liderar. Não basta fazer tarefa, a gente tem que conduzir a comunicação da instituição. E a gente tem que ajudar as pessoas, a instituição, a pensar a comunicação. Eu já estou terminando, tá? Comunicar sobre comunicação. É a coisa que eu mais gosto. Né? Nós temos que fazer a instituição entender a comunicação, saber por que comunicação é importante, como elas têm a ver com comunicação. Né? Como a comunicação, no final, hoje, é responsável por tudo. A comunicação é a coisa mais importante. Se vocês pegarem todas as pesquisas, eu fiz o pós-doutorado há pouco sobre comunicação em projetos. Todas as pesquisas que foram feitas sobre projetos dizem que o maior problema em projetos é a comunicação. A faculdade de administração não tem uma disciplina de comunicação. Ninguém tem. Eu fiz uma entrevista para o projeto, que eu falei com um pesquisador da Embrapa, e ele falou assim, Jorge, eu fiz graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, estudo há uns 25 anos, e eu não tive uma aula na minha vida de comunicação. E hoje eu vou para Congresso Nacional explicar coisas para parlamentar, eu faço apresentação pública, eu dou entrevista para a TV, eu lidero equipe, eu coordeno reunião, e eu nunca fui treinado para nada disso. Isso é comunicação. Se no curso de administração não ensinam, por isso é que aparece projeto, o maior problema é a comunicação. E aí, então, já encerrando, ser estratégico é alinhar a prática da comunicação com a missão institucional e a promoção da cidadania. Ou seja, eu trabalho para a missão da instituição. Quem não tem a ver com a missão da instituição não interessa. Esse é o meu foco. Depois, ser estratégico não é alguma coisa que vão dizer para vocês assim, vocês são estratégicos. Isso é bobagem. Estratégico é um negócio que a gente conquista na marra.
Um belo dia a gente nota que a gente é chamado para as reuniões, que as pessoas consultam a gente, que as pessoas pedem um parecer, que as pessoas pedem sugestões de como é que a comunicação pode ajudar ali. Aí a gente passou a ser estratégico. E a gente perde isso. Se a gente extrair, a gente perde. Então, ser estratégico, ser importante, no contexto organizacional, é uma conquista. E é uma conquista que tu tem que assim, manter. Então, o papel da comunicação é mais do que fazer divulgação, é entregar relevância para a sociedade e impacto para a instituição. Isso é nível estratégico. Se a gente não está fazendo isso, a gente não está sendo estratégico. Tá? Essa é a prova, né? Essa é o teste para saber se a gente é estratégico ou não é. Ou se a gente só faz uns negócios legais. Essa é a definição de comunicação pública. É isso. Obrigado. Vamos. Você prefere continuar aí em pé para. Tá bom. Então vamos lá, gente. Muito obrigada, professor Jorge. Acho que tem vários assuntos. Vou preferir começar para que vocês possam fazer as questões. A gente tem uns minutinhos para a gente fazer essas questões. Quem gostaria de começar? Ninguém? Eu vou pedir para falar. Eu vou levar o microfone aí, vou pedir para falar no microfone por causa da gravação. Por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada, professor. Eu sou a Gabriela, eu sou da FUNCAMP. Eu estou na FUNCAMP há um mês. Eu sou jornalista de formação e estou como gerente de comunicação organizacional. E quando o professor traz essas questões para a gente, isso me traz muito que essa é uma dor inerente e que a gente discute há anos, né? Como que a gente posiciona a comunicação de uma forma estratégica? Então, nesse primeiro mês que eu estou na FUNCAMP, a gente vem discutindo muito essa questão de excesso de informação, de centralização de informação. E o que eu percebi é que os dirigentes eles estão mais abertos a nos escutar. Então, que a gente tem que parar de nos colocar numa caixinha menor e sentar na mesa e discutir estratégia. E sentar na mesa e falar do impacto, da cultura, do que o nosso trabalho faz. Então, se eu pudesse dar uma dica levem os assuntos de forma técnica, porque ninguém discute com a pessoa de TI. Vocês já viram dirigente discutir com a pessoa de TI quando o computador não funciona? Então, quando a gente fala de comunicação, as pessoas técnicas somos nós. Então, acho que é o que eu queria trazer de contribuição no sentido de levem muito direcionado, levem as defesas e, sobretudo, levem os impactos de, se a decisão não for aquela que vocês trouxeram, qual é o impacto para a fundação de não aderir àquela sugestão? Olá, bom dia ainda. Meu nome é Viviane, eu sou da Fundação Euclides da Cunha, da FEC, no Rio de Janeiro, que apoia a UF. Eu estou hoje como assessora de comunicação na Fundação e queria começar dizendo que essa palestra foi um grande abraço. É incrível estar aqui, ouvir tudo que foi dito, porque eu acho que os colegas de comunicação aqui devem estar se sentindo de forma muito similar. Tudo que foi dito é algo que a gente não consegue dizer nas instituições, não consegue, às vezes, passar de forma clara, porque a gente está ali para poder contribuir e, muitas vezes, a gente não consegue avançar porque parece que a gente propõe para atrapalhar, né? Então, ouvir tudo isso reforça, realmente, pelo menos para mim, a importância do trabalho, a importância de continuar. E eu queria deixar uma pergunta, se for possível, como a gente faz para deixar ainda mais, deixar de maneira clara, assim, comunicação é o que se entende, né? A gente compreende isso, mas nem todo livro, nem toda apresentação, e às vezes nem todo diálogo a gente consegue passar para a alta gestão a importância da comunicação ser vista como uma área estratégica e não uma área final. Como a gente consegue vencer esse desafio? É uma pergunta que eu realmente faço de forma muito genuína, porque é algo que
que é uma dificuldade hoje. É uma questão interessante. Eu acho que como é o teu nome? A Gabriela colocou uma resposta possível, eu chamo de reunião executiva. Quer dizer, a comunicação tem que ter reuniões executivas. Não é aquela coisa formal, uma reunião executiva, uma reunião que tu chega e apresenta algumas coisas, faz uma avaliação e decide algo. A gente tem que aparecer como decisor, não como belo exemplo do cara do TI que vai consertar o computador do sujeito. Então, eu acho que isso é um trabalho diário que tu tem que fazer. Não é fácil, mas eu digo assim, por exemplo, nós estamos agora em maio. Quem sabe reunir a diretoria e apresentar o planejamento de comunicação para o segundo semestre? Né? E dizer, olha, a gente tem assim, a gente fez um diagnóstico, estamos assim, quando tu começa a fazer essas coisas, quando tu começa a fazer relatório, quando tu começa a aparecer como uma executiva de comunicação, eles passam a te respeitar como executivo de comunicação, tu começa a perceber que tu é estratégico. Quando tu participa, quando tu dá sugestões, tu faz recomendações, tu mostra que a comunicação ela está contribuindo e ela é uma coisa que tem uma lógica interna, que não é aquela coisa que eles imaginam que é, né? Aquela coisa esculhambada, vem um jornalista, corre para cá, faz o release, distribui, aí a gente consegue publicar e os caras, que legal. Sabe, isso é um negócio muito esculhambado. A gente gosta disso porque a gente gosta a gente é criativo, né? A gente dá nó em pingo d'água. Eu costumo dizer assim que, por exemplo, nós da comunicação, nós não fazemos gestão de riscos, nós adoramos uma crise. Nós adoramos, uma crise é tudo, tanto que eu fiquei na presidência há 9 anos e era assim, crise, uau, né? Vamos ter um negócio hoje lá, a gente faça aquela cara toda, porque tem que fazer mesmo, que é uma lambança, alguém fez uma lambança, tem um problema e tal, mas o nosso setor era o VDM, o vai dar merda. Então o nosso trabalho era isso mesmo, a gente lidava com, porque eu vou contar a história aqui, tu tinha 2 áreas de comunicação na presidência da República, tem até hoje, né? Tu tem uma área que fica junto do presidente, que é a encrenca do dia, né, que é atender a Folha, Estadão, Veja, de acompanhar o presidente, fazer o briefing da coletiva, acompanhar o presidente da viagem, o lançamento de não sei o que. Isso é o dia, a encrenca do dia. Só que é o seguinte, se tu não prepara esse dia, é só lambança. Então a nossa área era a área que preparava para evitar problema nesse dia. A gente tinha sempre uma visão de futuro. E a gente monitorava risco, monitorava possibilidade. Eu, por exemplo, só eu treinei 490 pessoas de media training. A gente fazia eventos para capacitar o pessoal de comunicação. O nosso trabalho era o trabalho de fortalecer a comunicação, de ajudar a comunicação a ser eficiente, se organizar. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva, só que nós somos treinados para resolver encrenca. O jornalista é treinado para isso. O jornalista chega na redação, assim, no estereótipo, né? Ele chega às 10 da manhã e tem uma pauta, e ele vai fazer a matéria. E às 5 da manhã ele entrega aquela matéria e vai tomar o chopp porque a matéria ficou do peru. Né? Então, assim, os profissionais, nós na profissão, nós tentemos a chegar quando o problema já existe. E eu digo, a gente não tem que descascar o abacaxi, a gente tem que evitar que o abacaxi nasça. Então a gente tem que trabalhar numa perspectiva mais executiva mesmo, de monitoramento do ambiente, de contenção de riscos, de preparar as pessoas para entender quando surgir um problema, de antecipar demandas que a sociedade vai cobrar da gente, sabe, de monitorar cenários. Então, assim, o nosso papel é um papel executivo, independente do tamanho da organização de vocês ou a área de vocês. A lógica é a mesma. O problema é que a gente gosta de fazer. Eu adoro fazer, eu adoro encrenca, tu não tem ideia. Tanto que, historicamente, quando tem um negócio complicado, eles me chamam, porque eu adoro. Né? Só que é o seguinte, como executivo, tu não pode achar que isso é o teu trabalho. O teu trabalho é evitar o problema. O teu trabalho é planejar a comunicação, é ter uma estratégia de comunicação, é convencer a organização, é fazer com que a comunicação funcione. Né? Tem um autor, acho que é francês, que ele fala, né? O papel da comunicação é organizar o que está desorganizado. E a comunicação ruim é a desorganização. As pessoas não conversam, elas não têm informação, não estão niveladas, o boato circula, o negócio não chega em quem tem que chegar. Né? Isso é a desorganização. O nosso trabalho é organizar. Né? Organizar o carnaval, como acho que alguém já falou. Né? O carnaval é uma festa, mas alguém tem que organizar a festa. O nosso papel é esse. A comunicação é um negócio que está por aí, mas alguém tem que organizar, é o nosso trabalho.
Obrigado, professor Jorge, pela sua explanação. Acho que trouxe muitos elementos, sobretudo do ponto de vista para qualquer instituição, vamos dizer assim, o papel estratégico, usando sua palavra, e o poder que a comunicação tem nesse sentido. O senhor apresentou um gráfico que eu acho que ele traz um impacto, né, para todos nós, do ponto de vista de como estão os estratos de o analfabeto, as pessoas mais... Ou seja, o senhor colocou que, de certa forma, a gente se comunica para 10% da população. Eu queria que o senhor discorresse um pouco. Hoje, as mídias sociais parece que elas comunicam com todo mundo, independente de nós termos uma pessoa mais letrada ou não. Parece uma dualidade, ou seja, qual é essa capacidade, como que algumas pessoas conseguem ter uma... Vou citar o caso de não vou falar o nome, um deputado desse estado que tem um poder de comunicação, ele consegue ter um alcance de 200 milhões, uma repercussão enorme, que ao ponto de fazer o próprio governo retroceder em uma medida. Então, eu vejo que nós temos hoje instrumentos que nós não tínhamos até muito recentemente, talvez a televisão cumpriu esse papel em determinado momento, hoje é uma situação completamente diferente, em que nós temos outros desafios, mas a questão de ser mais letrado ou não, eu vejo que ela passa meio que transparente em relação a essa questão. Obrigado. Na verdade, a gente sempre teve isso, né? Na época do rádio, tu teve o Chacrinha, tu tinha o Silvio Santos, tu teve o Faustão. Algumas pessoas têm um certo dom natural de fazer essa comunicação. E tu pode notar que a comunicação do Faustão, por exemplo, do Chacrinha, era uma comunicação extremamente popular, mas muito inteligente. Aquilo ali tudo era estratégico. O Chacrinha é altamente estratégico. Aquele negócio do bacalhau, aquelas coisas todas. Não é assim que ele sai fazendo. Aquilo ali tem uma lógica. Né? Por exemplo, o bacalhau mesmo, que é a história do... Quem é bacalhau? Aquilo ali, houve uma empresa que teve um grande problema com venda de bacalhau, não sei se exportava coisa parecida, e não conseguia se livrar do bacalhau. E o Chacrinha bolou uma campanha para promover o bacalhau e acabou ficando a história do bacalhau. Então, assim, as pessoas, elas têm um nível de informação muito baixo, às vezes têm um nível de educação muito baixo, mas elas entendem um Chacrinha, ela entende um Silvio Santos, ela entende um Faustão, ela entende, assim como o deputado. E o deputado, ele é inteligentíssimo, ele bolou... Cara, tá gravando, mas o governo é muito burro. Né? A comunicação, ela é muito tradicional, ela é muito amarrada, ela é muito formulista, não funciona mais isso. Tu tem que experimentar, tu tem que testar, tu tem que... E o que eu falei, o exemplo que eu quis dar ali é esse. Nós temos muita dificuldade de falar com as outras classes sociais, nós temos muita dificuldade, assim como eu tenho muita dificuldade de entrar num campo e chutar uma bola no gol, porque eu não sei fazer isso direito, eu adoro, mas não sei. Tem uns caras que sabem fazer isso. Então, assim, a gente tem que tentar falar com as pessoas e tem que pensar uma estratégia para isso, tem que achar uma maneira. Eu acho que os órgãos públicos, a gente já tinha esse problema. O Luiz Beltrão, na década de 60, falava, né? As universidades estão num pedestal, elas estão isoladas. Isso é década de 60, Luiz Beltrão falando, né? Que foi um teórico da comunicação brasileiro, né? Ele inventou o conceito de foco-comunicação. Ele falava sobre isso. A academia no Brasil, ela está distante das pessoas. Né? Ela continua distante. Hoje os professores são muito mais acessíveis, é tudo muito mais tranquilo, muito mais aberto, mas ainda assim nós estamos longe. Eu diria que é porque a gente não tem estratégia de falar com as pessoas. Eu garanto, se as universidades decidirem falar com as pessoas, elas vão conseguir. Está cheio de gente inteligente. A questão é que não foi tomada essa decisão. Essa decisão não existe. Porque eu garanto, se alguém decidir, se as universidades, por exemplo, decidirem assim, nós temos que informar melhor as pessoas sobre os benefícios da democracia, nós temos que ensinar a cidadania para as pessoas precisam capturar uma parte do conhecimento gerado pela universidade. Se sentar junto e começar a pensar como é que a gente faz isso, vai parecer coisas incríveis. Só que a gente não faz isso. Aí tu tem ideias isoladas, que é o conceito da comunicação integrada, né? Tu tem coisas legais acontecendo, só que isso não faz parte de um pacote, isso não faz mais parte de uma estratégia.
Eu estou falando isso, eu falei 20 anos, porque eu falei isso nas universidades, eu era da presidência da República, quando teve o primeiro encontro de profissionais de comunicação de universidade, há 20 anos atrás eu falei isso. Vocês precisam se organizar para ter uma agenda comum. Identificar os temas que vocês conseguem contribuir e que sejam impactantes, que consigam mudar a realidade, e vamos trabalhar junto nisso? Uma coisinha só. Né? Eu falei isso para os institutos federais agora há pouco também. Você precisa se juntar, você tem uma rede maravilhosa. Vamos se articular e trabalhar junto em coisas que façam sentido para todo mundo? É o que a Embrapa fez. A Embrapa trabalha desse jeito. Né? Tu tem 39, que foi o conceito original da Embrapa, tu tem 43 centros de pesquisas no Brasil, tudo Embrapa, tudo mesmo, todo mundo afinado, e pode fazer o teste, se ligar para o Acre e o problema não for no Acre, for no Rio Grande do Sul, 2 minutos depois alguém do Rio Grande do Sul te liga, porque a rede funciona. As pessoas trabalham com esse sentido, de que todo mundo está no mesmo barco. Então, assim, eu acho que o que falta é decisão, porque, assim, capacidade tem. Capacidade instalada é maravilhosa. Agora, não tem esse foco. Cada um está cuidando dos seus problemas. Aqui é Samantha. Professor, obrigada pela palestra. Eu sou da Fundação Cristiano Ottoni, da comunicação. E você estava falando agora aí dessa questão das redes, né? A gente aqui em Minas temos muitas universidades, muitas fundações, mas a gente não consegue, a comunicação não consegue trabalhar muito integrada. Nem internamente é difícil, externamente também. Então, eu sinto muito falta disso, né? A gente tem aqui uma rede mineira de comunicação científica no estado, mas a gente não tem recurso, trabalha de forma voluntária, assim, e acaba que a gente não consegue avançar muito, né? Porque a comunicação a gente não se vende mesmo, né? A gente não consegue formular um projeto com um monte de pesquisador ao lado, né, que temos dentro das fundações. Então, acho que isso é também uma postura nós, profissionais de comunicação, falhamos muito nesse ponto. Então, a gente comete a mesma coisa dentro das instituições, né? E, recentemente, uma ação que a gente está fazendo junto, dentro da empresa, é também promover o alinhamento entre os setores. Porque se a comunicação é feita de forma integrada, não adianta a gente ficar também falando só com a diretoria, né? As lideranças precisam estar muito integradas para que a gente consiga efetividade nessas comunicações corporativas e também para o cidadão. Mas eu queria que você desse mais dica nesse sentido, assim, como a gente essa questão que você falou de inspirar e de alguma forma levar esse projeto da comunicação mais abrangente interno entre os setores. Eu sei que, por exemplo, promover reuniões periódicas entre setores, né, encontros, né, não vamos chamar de reunião, não, são burocratiza, mas encontros, né, periódicos entre setores é um formato. Quais outras sugestões que você nos daria? Eu acho que esses encontros eles têm que ter um objetivo claro. Por exemplo, algumas coisas que funcionam é fazer o tal do PIC, Planejamento, Plano Integrado de Comunicação. Né? Isso ajuda muito. Tu fazer reuniões periódicas funciona também. Agora, o principal é tu estabelecer mecanismos de que a comunicação seja vista como um todo, de que a comunicação seja vista como um processo que todos se envolvem, ou seja, nós todos estamos no mesmo barco. Né? Eu acho que isso é que é importante. Tem coisas que ajudam, por exemplo, tu fazer manuais. Manual ajuda, fazer diretrizes, fazer apresentações. Né? A gente tem que assumir a ideia de que nós trabalhamos com comunicação. Tem uma dica que às vezes eu dou para os alunos, é uma dica esquisita, mas funciona. Por exemplo, tem uns livros de consultoria que são ótimos. Né? Porque o que é o consultor? O consultor é um cara que precisa convencer alguém de que o projeto dele é bom. Né? Ele precisa dar suporte, ele precisa dar assessoria, ele dá treinamento. E tem alguns livros de assessoria que ensinam muito bem como fazer isso, que no fundo é o nosso trabalho. É curioso, né? Porque a gente às vezes se apresenta como assessor e a gente não assessora. Né? A gente é assessor de comunicação, mas na verdade a gente não assessora. O consultor, ele dá consultoria, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu lembro que eu tive um problema não. Teve uma discussão uma vez, uma aula, e eu resolvi fazer uma aula sobre como lidar com o chefe.
E aí eu fui buscar esse livro de consultoria para subsidiar. Eu fiquei impressionado como tem dica boa lá. Aliás, a aula foi ótima. O pessoal passou 2 horas falando mal dos chefes, cada um contou um caso mais horroroso que o outro, né? Mas assim, é porque a gente não tem a habilidade, isso não é um dom. A gente precisa ser capaz de argumentar, de explicar, de convencer, de ouvir, de entender o que o dirigente quer. Eu já cansei de ver isso. Se tu perguntar para o dirigente qual a prioridade da gestão dele, ele é capaz de não saber. Eu já vi isso de presidente de instituição, que não tem clareza. Ele tem um monte de coisa, mas assim, quando tu perguntar qual é o teu foco, como tu quer ser lembrado, ele nunca pensou nisso. Então, tu tem que ouvir. É uma coisa que tem que ser cuidadosa, tem que comer pelas beiradas, mas é algo que tem que ser feito. Se tu quer ser realmente estratégico, se tu quer realmente assim, contribuir para a tua instituição. É engraçado, porque eu diria que boa parte do trabalho dos profissionais de comunicação ele é desperdiçado, com irrelevâncias, com a falta de diálogo, com a falta de conversão, de orientação, com a falta de uma clareza do projeto. É muito comum isso. Porque as pessoas gostam que saia uma matéria no boletim, que o evento ficou bem feito e tal. Só que assim, isso é rotina, isso é obreiro, né? Eu falo trabalho obreiro, né? Nada contra, porque eu adoro trabalho obreiro, mas não é isso. Só um minutinho, vamos ter a pergunta da Eliane, depois da professora Fábia, e aí a gente encerra, gente, em função... porque realmente nós estamos com um problema do horário, tá? Bom dia, justo na minha vez pediram para levantar. Eu sou Eliane, sou jornalista da assessoria de imprensa do CDCom, que é o Centro de Comunicação aqui da UFMG. Professor, o senhor falou sobre a questão de contextos de crise, e a gente vive crises constantemente, né? Tivemos uma grande crise, que foi a pandemia, que afetou todas as instituições, e eu queria que o senhor comentasse como que seria o papel da comunicação pública em contextos de desinformação, que é um grande fenômeno, né, que está atingindo principalmente as instituições públicas. Eu sou muito simples nisso. Na perspectiva pessoal, tudo bem. Na perspectiva profissional, tu te preocupa com a desinformação que afeta a tua instituição e vai à luta por ela. Porque o problema que eu vejo, em geral, é que a gente acha que tem um caos acontecendo e está acontecendo, e que é difícil, se não impossível. Então não te preocupa com isso, não. Pega a tua instituição, qual a capacidade que a tua instituição tem de ajudar as pessoas a entender aquilo que ela trabalha e dar a melhor informação possível, faz campanhas de informação, campanhas de esclarecimento, orienta. Ou seja, eu diria assim, se as instituições públicas do Brasil, cada uma delas, no seu espaço, elas gastassem energia para evitar desinformação na sua missão, no seu espaço ali de temático, a gente estava muito melhor. O problema é que todo mundo acha que isso é um grande problema e ninguém faz nada porque é um grande problema que não me afeta. Então, assim, eu diria, faz o melhor possível no teu âmbito. Como cidadão, tu pode entrar num grupo de trabalho aí, participar de uma instituição, aí tem outras coisas. Mas, assim, se tu focar no âmbito da tua instituição, já está de bom tamanho. Bom, boa tarde já, sou Fábia, sou diretora de comunicação aqui na universidade e professora do Departamento de Comunicação. Acho que eu queria somente agradecer mais uma vez pela oportunidade de te ouvir falar, né? A gente já encontrou em outros contextos, e talvez dar uma contribuição até em diálogo com o que a Eliane, que trabalha na nossa equipe, estava conversando, porque eu acho que a gente tem vive uma contradição, assim, acho que a conversa aqui hoje foi muito das nossas rotinas produtivas, das nossas estruturas de comunicação, e eu falo, então, dessa experiência, né, na gestão da comunicação de uma universidade como que é o UFMG, né, gigante. Somos uma das maiores estruturas de comunicação das universidades, né, federais brasileiras, e essa gestão, assim, ela é, de fato, assim, um grande desafio, né? A gente tem uma parceria com o STF recentemente no programa de combate à desinformação, que eu acho que coloca assim, o ponto que me provoca nesse diálogo, que
em alguns aspectos da apresentação que foi feita, né, coloca assim, de uma preocupação dos gestores com um foco excessivamente institucional em detrimento da comunicação pública, né? E eu acho que assim, a gente trabalha a partir das instituições e de uma organização, né, orientados pelo princípio da comunicação pública. Eu acho que a gente não deve colocar as coisas como contrapostas, né? E eu acho que isso é muito relevante. E aí, assim, eu acho que essa provocação que a Eliane fez, eu acho que vai nesse sentido, né? Quando o STF ele nos convoca, universidades estejam conosco, né, para defender o STF, porque a população não faz ideia do que seja o STF. Muitas pessoas que estavam lá quebrando o STF não faziam ideia o que é que elas estavam quebrando, né? E aí, quando a gente, de alguma forma, isola a organização que materializa a justiça brasileira, né, como o STF, a gente um pouco está, né, assim, enfraquecendo a instituição. Então, me parece assim, que o nosso desafio o tempo todo é como fazer, de fato, essa integração, usando a expressão que você traz, na comunicação e estratégia, mas não pelas áreas, né, disciplinares, mas muito mais pensando nesses objetivos de comunicação pública e institucionais de forma articulada. Eu acho que esse é o maior desafio, mais do que pensar em função das disciplinas, né? E acho que isso nos ajuda, de fato, a responder a algumas dessas questões que aparecem para a gente, né? Então, assim, me sinto muito provocada, né, pela sua fala. Tem né, assim, uma série de pontos que eu gostaria de levar para o debate, mas acho que só mesmo para colocar essa perspectiva. E rapidamente, né, esse desafio também das universidades me parece muito cruel quando a colega fala, né, e é uma questão que eu acho que para todos os profissionais de comunicação, às vezes se sentem ali na ponta de lança, né, muito pressionados assim, para resolver questões que eu acho que precisam realmente estar fortalecidas em termos de política pública. Então, assim, uma campanha de comunicação de uma organização, de uma universidade falando desse lugar, é muito diferente do que o que você está colocando, por exemplo, dessa formação de rede, que é uma briga das universidades de muitos anos com a EBC, na Rede Nacional de Comunicação Pública, do qual nós fazemos parte, porque assim, uma coisa é bater numa universidade, a outra é quando a gente se enxerga como um projeto de governo que precisa ser defendido. E agora, né, no próprio congresso que nós participamos em dezembro, foi a primeira vez que o governo federal, por exemplo, chamou os gestores das universidades para desenvolver uma campanha de comunicação, né, sobre o ensino superior. Então, assim, de fato, a gente precisa entender que a comunicação pública, né, ela precisa ser defendida num nível que saia das próprias universidades. Nas universidades, aqui é um privilégio, acho que a Tassiana começou fazendo uma apresentação que não é trivial, né? A gente está aqui hoje, né, nesse espaço, com esse privilégio de ter essa conversa, né, assim, com o reitor, né, que a gente, uma vez reitor, sempre reitor, professor Jaime Reitor, da UFMG e atual presidente da Fundep, fizemos questão de vir, eu como diretora da universidade, com vários colegas aqui para ouvir, com essa possibilidade de diálogo. Isso não é trivial. Nós temos uma universidade que, de fato, reconhece esse papel estratégico, e isso está num documento, né, no PDI, que é no Plano de Desenvolvimento Institucional, que eu acho que esse é um grande caminho para alinhar a comunicação e estratégia nas universidades. Desculpa por ter me alongado, acho que a gente tem muito para conversar e eu me coloco, então, à disposição para a gente seguir no papo. Obrigada. Pessoal, eu não vou trazer nada, porque nós já adentramos ali. Peço desculpas à colega lá de cima, mas a gente pode conduzir entre nós essas conversas, e eu acho que é muito bacana. Então, no mais, quero te agradecer, professor Jorge, pelas suas palavras aqui, pela disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada, professor.